podemos fazer. E se você leu comigo, como sinal, diga amém. Deus te abençoe, pode se assentar, em nome de Jesus. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Essa aqui certamente é uma das parábolas menos conhecidas das que Jesus contou. É chamada da parábola do servo inútil. O Senhor está falando aqui dentro de um contexto que era muito presente no primeiro século da era cristã. Quando o Novo Testamento utiliza a expressão servo, no grego ali é doulos. E doulos literalmente era o escravo, alguém que era comprado para desenvolver uma tarefa, comprado para essa finalidade. Os historiadores trabalham aproximadamente algo em torno de 1 milhão de escravos no primeiro século da era cristã em todo o Império Romano. Aproximadamente 1 milhão de escravos. O escravo era um cidadão que não era um cidadão livre, ele pertencia a outra pessoa, que era o seu senhor. Não era algo difícil de se ter um escravo, o preço era muito baixo, mediante a utilidade e a economia da época, algo em torno de aproximadamente 30 denários, 30 moedas de prata. E se você comprasse um escravo, ele não seria o seu escravo para sempre, mas ele seria o seu escravo por 6 anos. Quantos anos? 6. Durante esses 6 anos, você não tinha que pagar salário a ele. A sua única responsabilidade como senhor era a manutenção desse servo, desse escravo. Era cuidar da sua hospedaria, cuidar da sua alimentação, mantê-lo durante esse período de 6 anos. A partir do 7º ano, ele recebia como se fosse uma carta de alforria. Ele tinha possibilidade de se tornar um cidadão livre, não mais escravo, mas agora um cidadão livre, e poder trabalhar para si, para que a rentabilidade, a produtividade do seu serviço fosse para o seu lucro pessoal e não para o lucro daquele que era o seu senhor. Mas havia um contexto que era muito interessante, que dizia o seguinte: findou os 6 anos, então o servo que foi comprado, o escravo que foi comprado para servir aquele senhor, ele não tem mais a obrigação de continuar sendo um escravo. Ele pode agora ser um cidadão livre. Mas se ele optasse em continuar sendo um escravo, um servo, ele poderia fazer isso de forma permanente. Como que ele fazia isso? Ele oficializava que ele havia decidido ser servo daquele senhor para sempre. Não porque um dia ele foi comprado por aquele senhor para lhe servir, mas simplesmente porque ele havia encontrado sentido para a sua vida fazendo aquilo. E ele queria continuar sendo servo não mais por obrigação, porque foi comprado, mas agora ele seria o servo por amor, ou então o servo da orelha furada. Ele oficializava isso chegando diante do seu senhor, e o seu senhor lhe furava as suas orelhas. A partir daquele momento ele era o servo da orelha furada, o servo por amor, o servo que decidiu que enquanto vivesse, iria viver para servir aquele senhor, e ele seria para sempre o seu servo. O salmista no Salmo 40, verso 6, ele faz uma declaração muito interessante dentro desse contexto, porque ele chega para Deus e ele diz o seguinte: as minhas orelhas tu furastes, as minhas orelhas tu furastes. O que ele estava dizendo era o seguinte: Senhor, eu decidi que enquanto eu viver, viverei apenas para te servir. Enquanto eu viver, toda a minha força, todos os meus dias, o ar dos meus pulmões, a alegria do meu coração, o sentido da minha vida, tudo que eu fizer será para te glorificar, será para honrar o Senhor para sempre. Eu decidi que eu quero te servir porque eu encontrei sentido na minha vida fazendo isso, e enquanto eu viver, eu terei apenas o Senhor como meu Senhor, e serei para sempre o seu servo. Será que nós temos esta noite aqui alguns servos da orelha furada que podem manifestar a Ele esse comprometimento? Enquanto eu viver, eu quero viver apenas para te servir. Tu serás
serás o único Senhor da minha vida, o único dono do meu coração, a única razão da minha existência. Serei para sempre teu servo e tu serás para sempre o meu Senhor. Quem pode fazer a ele essa declaração esta noite? Esse servo aqui que Jesus está falando em Lucas 17, a partir do verso 7, é um servo que ele ainda está dentro desses 6 anos iniciais. E ele foi comprado, na verdade, para 3 funções. Quantas funções? 3. Ele foi comprado para cuidar da lavoura, ele foi comprado para cuidar do gado, e ele foi comprado para preparar a ceia, a refeição do seu Senhor. Então, quando o Senhor comprou esse servo, comprou ele para essas 3 tarefas: para que ele cuidasse da lavoura, das plantações, das criações, que eram o gado, e também para ser uma espécie de mordomo do seu Senhor, para preparar a refeição, preparar tudo aquilo que era a alimentação do seu Senhor. Aí, o primeiro convite de Jesus para a gente nessa parábola é enxergarmos esta parábola com o olhar do Senhor, com o olhar do... O primeiro convite é: imagine que você comprou esse servo, então a partir desse momento ele é o seu servo. Lá para 5 da manhã, talvez, esse servo aqui já está de pé, pronto para o dia de trabalho. E 6 da manhã ele já estava no campo, trabalhando com a lavoura, trabalhando com as plantações. Talvez lá para 10h30, 11 da manhã, ele sai das plantações e vai cuidar das criações, vai cuidar do gado. Deixa ali mais 2, 3 horas do seu serviço, do seu dia de trabalho. Lá para talvez 2 da tarde, 3 da tarde, ele está voltando novamente para casa. Só que ainda falta uma tarefa dentro das tarefas diárias que ele foi comprado para desenvolver. Aí ele está chegando. Enxergue essa história aqui com o olhar do Senhor. Você vai olhar para ele e vai dizer: ó, por favor, chega-te aqui, assenta-te, vamos conversar um pouco? Creio que não. Mas você vai dizer para ele o seguinte: ó, siga para a cozinha, prepare a minha refeição, prepare a minha comida, a minha alimentação, a minha ceia. Troque as suas vestes, sirva-me, para que você possa me servir. E depois que eu tiver sido servido, e depois que eu tiver comido, bebido, depois que eu estiver satisfeito com a alimentação que você vai preparar, aí sim você vai parar, vai se alimentar, vai beber alguma coisa, vai se recompor e descansar, porque amanhã pela manhã você tem que começar muito cedo de novo a sua rotina, o seu trabalho. Se nós fôssemos enxergar essa história aqui, talvez pela perspectiva trabalhística do século 21, talvez alguém olhar para esse servo aqui e dizer o seguinte: ele devia estar muito com raiva desse senhor, porque ele provavelmente estava sentindo que ele estava sendo muito sobrecarregado dentro da sua função, porque ele acordou muito cedo, 5 da manhã ele já estava de pé, trabalhou desde as 5h30, 6, e depois ele vem, não pode parar, descansar, tem que trocar as suas vestes, preparar a refeição do seu Senhor, servir ao seu Senhor, e só depois que o seu Senhor estiver satisfeito completamente, é que ele vai parar para se alimentar, se recompor um pouco e descansar. Será que não está sendo abusiva a carga horária de trabalho desse moço, não? Se você chegasse para ele e perguntasse para ele: você está com raiva do seu Senhor, triste com o seu Senhor, por tudo isso que está acontecendo com você? Ele iria olhar para a gente e falar assim: não, meu sentimento não é de tristeza, não é de raiva, não é de sobrecarga, nem de nada parecido. Não. Qual é o seu sentimento? Ele ia dizer para a gente: o meu sentimento é de gratidão. Peraí, você está dizendo que o seu sentimento é de gratidão? Gratidão. Por quê? Porque se você pensa que é difícil a minha vida hoje, tendo que fazer tudo isso, é porque você não tem noção de como era difícil a minha vida quando eu ainda era um escravo. Se você tem a sensação de que é sobrecarregada hoje as tarefas que eu desenvolvo, tendo que servir ao meu Senhor, tendo que realizar tudo isso, é porque você não conheceu como era a minha vida quando eu vivia no ambiente da escravidão. É porque você não tem noção de como era o meu coração. Eu não tinha perspectiva de dias melhores, eu não tinha esperança de um futuro melhor. Mas um dia ele foi lá no ambiente da escravidão que eu estava, e ele me comprou, sem que eu tivesse feito nada por ele, sem que eu pudesse recompensar a ele. Ele me tirou do ambiente da escravidão, me limpou, me levou para a sua casa, colocou sobre mim o seu nome, me deu um lar, me deu alegria, me tirou da condição de escravo, me levou à condição de servo, mudou a minha realidade
qualidade de vida, me deu esperança de futuro, me deu uma identidade. Hoje eu sou servo dele, hoje eu tenho alguém que cuida de mim, que me protege, que me defende, que me mantém, que é quem cuida da minha trajetória. Então quando eu paro para pensar que está difícil hoje a minha realidade, tendo que fazer tudo isso, eu agradeço a ele, porque seria muito mais difícil se ele não tivesse me comprado. Pode ser até que é sobrecarregado as minhas tarefas, mas se ele não tivesse me comprado, nesse momento a minha vida estaria amarga, triste, depressiva, angustiada. Mas ele me comprou, me trouxe para a sua casa, me fez servo dele. Então meu sentimento é de gratidão. Quem pode celebrar ele esta noite por essa gratidão? Quarta-feira, 8:45 da noite. Se ele não tivesse comprado você, o que você estaria fazendo agora? Qual ambiente que você estaria frequentando? Na companhia de qual tipo de pessoa que você estaria sentado gastando tempo? Talvez eu estou falando para alguém essa noite que você tem vivido esses dias dizendo: como que está sendo sobrecarregada a minha rotina? Como que eu estou me sentindo cansado mediante a tudo que eu estou tendo que fazer? O Senhor está te falando esta noite. Se esqueceu de como eram os seus dias antes do exato momento que você descobriu que eu tinha comprado você? Então levante uma de suas mãos aos céus esta noite e diga: muito obrigado, porque o Senhor me comprou. Diga: mereceu, nunca mereci. Diga: não há nada que eu possa fazer que possa recompensar o amor do Senhor por mim. Diga: muito obrigado. Pode até ser difícil alguns dias, diz, mas é muito mais fácil do que a vida que eu vivia sem saber que o Senhor tinha me comprado. Diga: eu quero te agradecer, porque eu sei que eu tenho um dono, o Senhor me comprou, e eu quero viver para sempre para servi-lo. Há uma palavra de gratidão em seu coração diante disso? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui: o sentimento desse servo é um sentimento de gratidão. Porque essa é difícil a realidade hoje como servo, era muito mais difícil quando era escravo. Segunda coisa que a gente tem que entender aqui: o termo aqui que é utilizado para o servo inútil, o termo do grego aqui para inútil, no grego é achirreios. Você pode repetir comigo? Diga: achirreios. Achirreios no grego chega mais perto da ideia de desnecessário. Esse termo aí no grego, achirreios, ele também traz a ideia de desnecessário. Ele aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma vez é aqui, e a outra vez é em Mateus 25. Em uma das parábolas que estão em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. Lembra? Um senhor tem 8 talentos, ele reparte com 3 servos, porque ele vai fazer uma viagem. E a Bíblia diz que a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. O que recebeu 5, trabalhou, multiplicou e conseguiu mais 5. O que recebeu 2, trabalhou, multiplicou e conseguiu mais 2. O que recebeu 1 fez o quê? Abriu um buraco e enterrou o talento desse senhor. Quando o senhor voltou, o servo que recebeu 2 olhou para o senhor e falou: recebeu 5, olhou para o senhor e falou o seguinte: o senhor me confiou 5, e eu multipliquei, granjeei, trabalhei e consegui mais 5. Devolveu 10. O que recebeu 2 trabalhou, multiplicou e conseguiu mais 2. O que recebeu 1, ele chega para o senhor e ele conta uma história, ele tem um discurso. Ele vai tentar justificar a incapacidade dele, porque ele vai dizer o seguinte: eu sabia que o senhor era um senhor muito mau, e eu sabia que se eu perdesse esse talento aqui, o senhor iria me punir de uma forma muito cruel. Então, para não correr a possibilidade de perder isso aqui, eu abri um buraco, eu enterrei esse talento, eu guardei, e agora que o senhor chegou, tome aqui o que é teu, ou seja, eu não te devo mais nada. Aí o senhor olhou para ele e falou o seguinte: você foi mau e negligente. O primeiro servo recebeu o elogio de bom e fiel. O segundo servo recebeu o elogio de bom e fiel. O terceiro servo recebeu a declaração de mau e negligente. Sabe o que me chama a atenção? O primeiro servo teve resultado, sim ou não?
Sim. Precisou fazer um discurso? Não. O segundo servo teve resultado, sim ou não? Sim. Precisou fazer um discurso? Não. O terceiro servo teve resultado? Não. Fez discurso? Fez. O único servo que precisou fazer discurso foi o que não trouxe resultado. Isso parece ensinar uma coisa para a gente. Normalmente quem é excelente em dar desculpa é péssimo em produzir resultados. Ele tenta justificar tudo, ele tenta transferir culpa para tudo, menos assumir que ele não se dedicou o quanto poderia ter se dedicado. Aí o Senhor olhou para ele e falou o seguinte: tome o talento dele, dê o que tem 10. Aí olha o que o Senhor vai dizer para ele: peguem o servo inútil, pegue o servo e lance ele num lugar de choro e de ranger de dentes. Esse indivíduo aqui, o terceiro servo, é o único que também recebe o termo achirreiros, desnecessário. Talvez você pode parar e dizer o seguinte: Mateus, por que ele é desnecessário? Sendo que ele não roubou o talento do Senhor, ele devolveu. Por que o servo da parábola de Lucas 17 que nós lemos esta noite é um servo desnecessário, sendo que o que ele fez foi útil? Ele cuidou da lavoura, ele cuidou do gado e ele preparou a ceia do seu Senhor. Qual é o sentido aqui de ser um servo desnecessário, sendo que aquilo que ele fez possui alguma utilidade? Qual é a ideia que o Senhor está construindo aqui? A ideia é a seguinte: imagine que se, em vez do Senhor ter comprado esse servo que comprou em Lucas 17, ele tivesse comprado o servo do lado. O que o servo do lado ia ter que ter feito, se fosse comprado? Cuidar da lavoura, cuidar do gado e preparar a ceia do seu Senhor. Se na parábola dos talentos, o terceiro servo que recebeu um talento, se o Senhor tivesse confiado, em vez de a ele esse talento, tivesse confiado a outro servo, o que esse outro servo ia ter que fazer? Qual era a obrigação? Quando o Senhor voltasse, devolver ao Senhor esse talento que havia lhe sido confiado. Ou seja, se o que ele está fazendo qualquer outro no lugar dele também faria, ele passou a se tornar desnecessário. Entende isso? O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: você tem certeza que ele comprou você? Quem aqui tem certeza que ele te comprou? Levante a mão aí. O que você tem feito para ele? Porque se o que você está fazendo, se o que eu estou fazendo, qualquer outro lugar da gente faria a mesma coisa, ou talvez até melhor, nós estamos nos tornando desnecessários. Se ele tivesse, em vez de comprado a mim, tivesse comprado outra pessoa, tivesse confiado a essa pessoa a tarefa de servir a igreja através do ensino da palavra, o que essa pessoa ia ter que fazer? Se dedicar, estudar, se preparar, viver uma vida correta, não dar escândalo, viver uma vida que dignificasse o chamado que lhe foi confiado. Se o que eu estou fazendo, qualquer outro no meu lugar faria da mesma forma, ou talvez até melhor, talvez eu estou sendo desnecessário. Se o que você está fazendo, qualquer outra pessoa que tivesse sido comprada no seu lugar estaria se dedicando na mesma proporção, ou talvez até melhor, a lógica que Jesus está construindo aqui é essa: desnecessário. Eu sei que isso daqui não é muito bom de ouvir, e se Jesus não tivesse falado isso, eu não teria coragem de falar isso para você. Talvez você para diante dessa palavra e talvez você diz: então é inútil o que eu estou fazendo? Não, inútil não é. É útil, muito útil. Mas o sentimento que eu tenho que ter é o seguinte: se ele me comprou, se ele me chamou e se ele investiu em mim, o mínimo que eu tenho que fazer é uma proporção de que qualquer outro que tivesse sido comprado no meu lugar para fazer, teria que se esforçar muito para chegar onde eu estou chegando. O mínimo. Porque a única categoria que não se incluiu dentro do grupo de servos desnecessários foi a categoria de servos bons e fiéis. E o servo bom e fiel, o diferencial dele para o servo desnecessário é que ele entendeu que ele poderia fazer mais. É que ele entendeu que Deus havia lhe confiado algo, mas ele poderia servir melhor e produzir mais. Foi o servo que entendeu que a primeira milha era a sua obrigação, a segunda milha era a sua oportunidade. Foi o servo que entendeu que o que a maioria faz é o meu dever, o que a maioria não faz é a minha oportunidade de fazer, para que Deus seja glorificado através da minha vida.
Foi o servo que entendeu que eu tenho que me comparar não com o que todo mundo faz, mas eu tenho que me comparar com aquilo que poucos fazem, e o que poucos fazem é o que os faz ser melhor. E aí tem um escritor chamado Rob Thompson, que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: tanto para pessoas medíocres como para pessoas excelentes na vida, para ambas as pessoas Deus dá 24 horas por dia. Deus dá 24 horas por dia, tanto para quem é excelente no que faz, como para quem é medíocre no que faz. A diferença é que o medíocre escolheu coisas que lhe fizeram ser medíocres, e o excelente escolheu fazer coisas que lhe fizeram ser excelentes. A mesma oportunidade que Deus deu a você, deu a mim, deu a todos nós, é a nossa dedicação, é o nosso empenho, é o nosso comprometimento, é a nossa entrega, é a nossa paixão, é o nosso amor por servir, que nos faz ser medíocres ou excelentes na obra de Deus. Eu gostaria que essa palavra aqui incendiasse o seu coração essa noite, para você entender que a primeira milha é o seu dever, mas corra a segunda. O que a maioria faz é a sua obrigação. Faça além, sirva melhor, faça mais. Não queira ser apenas um servo desnecessário, mas seja um servo bom e fiel, que entendeu que poderia fazer mais e se esforçou para fazer mais. Quem pode dar glórias ao Senhor por isso? Então diga para quem está perto de você, diga: eu não vou querer ser desnecessário. Diga: eu vou ser do grupo que fez mais. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no texto. Você está comigo aí? Se eu vou viajar e deixo com você um carro para você cuidar para mim, quando eu volto você me devolve quantos carros? Quantos? Isso aqui era para a gente olhar e dizer o seguinte: não, peraí, recebeu 5, se tivesse devolvido 5 já estava muito bom. Recebeu 10, uau. Mas o que recebeu 1 e voltou 1, ok. Era para a gente chamar esse daqui de bom e fiel, e o outro de excelente. Mas o que recebeu 1 e devolveu 1 foi mau e negligente. Mau e primeira coisa, servo bom e fiel é só aquele que multiplica. No reino de Deus, servo bom e fiel é só aquele que multiplica. E aí isso ensina para a gente uma segunda coisa: no reino de Deus não tem esse negócio de manter. Quem mantém perde. No reino de Deus, ou eu melhoro ou eu pioro, ou eu desenvolvo ou eu regredo, ou eu cresço ou eu diminuo. Quem mantém perde. Ah, estou só mantendo. Você está sendo mau e negligente. Estou só zelando. Está sendo mau e negligente. Você está comigo aí? No reino de Deus, ou eu me esforço para melhorar, ou se eu quiser manter, eu já estou piorando. Não tem esse negócio de manter no reino de Deus. Não tem. Se eu estou só mantendo, eu estou depreciando o valor do meu. Falou o seguinte: você tinha que ter dado aos banqueiros. Desde aquela época já se tem a ideia dos juros, porque o banqueiro teria pelo menos a rentabilidade dessa porção desse talento no período que estava ali. Só que porque você enterrou, você fez aquilo que é do seu Senhor perder valor. Eu sei que veste, ninguém investe para perder. Ninguém investe para ter só o que foi investido, não. Você investe para ter lucro, você investe para ter produtividade. Deus investiu dons, talentos, ferramenta, graça em você. Se você só devolver para Ele na mesma proporção que Ele te deu, isso na mão de outra pessoa talvez renderia mais para a obra de Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de potencial. Eu estou falando de talentos, eu estou falando de dons, eu estou falando de oportunidades. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, eu não quero só manter. Diga: eu quero melhorar. Eu não quero ser mau e negligente. A única coisa que diferencia servos que multiplicam de servos que não multiplicam, servos bons e fiéis de servos inúteis,
foi a percepção, a capacidade que os servos bons e fiéis tiveram de entender que eles poderiam fazer mais. Poderiam fazer? Poderiam fazer? Então repita comigo: eu preciso fazer mais. Não, mas grita, irmão, fala assim: eu sei que eu posso. Se eu me esforçar, eu consigo. Diga: eu preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Sabe o que nos impede de fazer mais? Um perigo chamado perigo da distração. Você pode repetir comigo? Diga: perigo da distração. Perigo da distração nos impede de fazer mais. Já volto a falar nele. Outra coisa que nos faz fazer mais, o perigo da distração nos impede de fazer mais. Uma coisa que nos leva a fazer mais é a sensibilidade de entender o princípio da espontaneidade. A sensibilidade de entender o princípio da espontaneidade. Vou repetir isso daqui para você. A sensibilidade de entender o princípio da espontaneidade. Deixa eu te mostrar uma coisa rápida na Bíblia. A maioria das pessoas que fizeram mais na Bíblia foram pessoas que fizeram coisas que Deus não as mandou fazer. Elas só foram espontâneas em relação a uma necessidade e foram sensíveis a isso. Deixa eu te dar alguns exemplos. Davi. Você tem Deus mandando Davi enfrentar Golias, sim ou não? Não. Ele percebe uma necessidade e é espontâneo. Você tem Deus mandando Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, sim ou não? Não. Ele só ouve uma notícia: Jerusalém está em ruínas. Ele é sensível, percebe uma oportunidade, uma necessidade e é espontâneo. Você não tem Deus chegando para Elias dizendo o seguinte: Elias, eu preciso que você faça alguma coisa. Será que você pode confrontar Acabe? Não. Ele só percebe uma necessidade, é sensível e é espontâneo. E a prova disso é que ele chega diante de Acabe e fala assim: segundo a minha palavra. Ou seja, Deus não me disse nenhuma, mas eu não poderia ficar de braços cruzados vendo as coisas do jeito que estão e decidir que eu não iria fazer nada. O texto que nós chamamos, Isaías capítulo 6, do chamado de Isaías, você não tem Deus ali chamando Isaías. Você tem Deus chamando Jeremias. Em Jeremias, quando Deus fala o seguinte: antes que você fosse formado, eu te chamei e tal. Você não tem Deus chamando Isaías. Isaías só tem uma visão. E ele tem uma visão que a conversa está conversando entre si. Ele nem é inserido na conversa. Na verdade, você tem uma conversa da Trindade, melhor dizendo, conversando entre si. Provavelmente Deus dizendo entre si: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você não tem uma palavra dizendo: Isaías, será que você pode ir? Não. Ele só ouve uma conversa. Ele só percebe uma necessidade e diz: será que eu posso ser útil? Eis-me aqui, envia-me a mim. Se há uma necessidade, eu quero ser sensível, eu quero contribuir, eu quero participar, eu quero ser útil, eu quero fazer mais. Eu quero que a minha vida seja uma resposta para essa interrogação. Eu acho isso daqui interessante. A pergunta é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que há ali é uma pergunta. O que há ali é uma? O que há ali é uma? Isaías aparece com a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. A sua vida precisa ser uma resposta. A sua vida precisa ser uma resposta. Os seus dias precisam ser uma resposta. A sua existência precisa ser uma resposta. Há perguntas que não estão sendo respondidas no local onde você mora, na cidade onde você reside, aonde você trabalha, aonde você estuda. Deus quer te ajudar para que você seja uma resposta para essa geração. Nós precisamos ser uma resposta para o tempo em que nós vivemos. Não há uma palavra dizendo: Isaías, será que você pode fazer alguma coisa? Não, ele só percebe uma necessidade e diz: eis-me aqui. Você não tem o Senhor da parábola dos talentos olhando para o servo que recebeu 5 e dizendo: será que você pode conseguir pelo menos mais 5? Você não tem o Senhor olhando para o servo que recebeu 2 e dizendo: estou te confiando 2 e não quero só 2 não. Dá para você conseguir mais 2? Não, não há uma proposta sendo feita. Há uma necessidade sendo percebida. Sensibilidade para entender o princípio da espontaneidade. Receber 5, recebi, vou multiplicar isso daqui. Recebi 2, recebi, vou multiplicar isso daqui. O que você precisa entender é o seguinte: quais são as necessidades que Deus tem apresentado a você no seu coração?
Você vai cruzar os braços. Você vai fazer de conta que não está sendo com você? Só porque talvez você não teve um sonho, não teve uma visão, não recebeu uma profecia, não ouviu uma voz dizendo para você fazer? Tem horas que a comunicação de Deus não é por meio da voz, é por meio da coragem. Tem horas que Deus não vai dizer para você faça, Ele vai te dar coragem para fazer. Ele vai te conectar a pessoas que vão te possibilitar fazer. Ele vai criar circunstâncias para você fazer. Percepção, sensibilidade ao princípio da espontaneidade. Coloque sua mão no seu coração, diga: eu preciso ser sensível e ser espontâneo. Primeira coisa que me chama a atenção. Segunda coisa, eu estou começando a concluir. O que pode nos impedir de fazer mais é o perigo da distração. Perigo da distração. Tem uma história sobre distração na Bíblia que eu acho ela fantástica. Sucessão de Elias para Eliseu. Elias olhou para Eliseu e disse o seguinte: ó, você está sabendo que eu estou perto de ser tomado de ti? Eliseu disse: estou. Elias falou o seguinte: ó, pede-me o que você quiser. Pede-me o que você? Pede-me o que você? Se você me ver, olha a condicional, se você me ver na hora que eu for tomado de ti, você receberá. 2 Reis capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: estavam os dois andando e falando. De repente passaram carros de cavalos de fogo. Carros de cavalos de? Carros de cavalos de? Você já viu um carro e um cavalo de fogo alguma vez na vida? Nunca? Também não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se passasse um carro e um cavalo de fogo aqui agora, 99% de vocês iam continuar olhando para mim ou iam olhar para o carro e para o cavalo de fogo? Imagine o cenário de Elias sendo tomado. Os dois estão andando, carros de cavalos de fogo passam, separam um do outro, um cai para um lado, o outro cai para o outro. Surge do nada uma ventania e Elias desaparece em um redemoinho. Elias não sobe ao céu nos carros de cavalos de fogo, sobe no redemoinho. Os carros de cavalo de fogo permanecem com Eliseu. Eles aparecem de novo em 2 Reis capítulo 5, quando Samaria está cercada. A coisa mais fácil de acontecer ali era Eliseu parar e perguntar: cadê Elias? Como assim? Eu estava andando com ele aqui agora. Passaram carros e cavalos de fogo, um caiu para um lado, outro para o outro, uma ventania do nada. Quando eu percebi, olhei para o lado e Elias não estava mais ali. Espera aí, você está dizendo que Elias foi tomado de você e você não viu ser tomado? A coisa mais fácil de acontecer era Eliseu dizer: não percebi a hora que ele foi tomado. Eliseu só recebe a porção dobrada do espírito de Elias porque ele não se distrai com os carros e cavalos de fogo. Ele não se distrai com o redemoinho que se forma. Em todo tempo o seu olhar está sobre Elias. Elias está sendo tirado, Eliseu está permanecendo. Mas a Bíblia está ensinando uma coisa ali para a gente: ministério só acontece para quem não se distrai. Obra de Deus é só para quem não se distrai. Produzir mais é só para quem não se distrai. Chamado só dá certo com quem não se distrai. Aí o escritor dos Hebreus capítulo 2, ele fala o seguinte: ó, cuidado, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E ele nos apresenta duas coisas para nós termos cuidado. Em primeiro lugar, ele fala sobre o pecado. Em segundo lugar, ele fala sobre os embaraços dessa vida. Cuidado com o pecado e cuidado com os embaraços dessa vida. Ele diferencia pecado de embaraço. O que ele está dizendo é: cuidado, tem coisa que até não é pecado, mas te embaraça. Tem coisa que até não é pecado, mas te distrai. Tem coisa que até não é pecado, mas tira o seu foco. Tem coisa que até não é pecado, mas desvia o teu coração. Tem coisa que até não é pecado, mas tira o seu coração daquilo que é a rota no centro do propósito de Deus para a sua vida. Tem coisa que até não é pecado, mas faz você gastar energia em área que o seu chamado não está ali. Deixa eu profetizar algo de Deus
Deus para a sua vida. Não se distraia, não se distraia, não se distraia, não se distraia, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Prossigo para o alvo, prossigo para a frente. Eu tenho uma rota a seguir, eu tenho um alvo a alcançar, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vai produzir mais, você vai produzir mais, você vai produzir mais. Quem pode glorificar a Deus por isso? Levante a sua mão e diga: eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair. O que me faz produzir mais é a percepção, é a sensibilidade da necessidade do lado. E isso aqui é tão sério. Já que vocês estão falando sobre parábolas de Jesus, Jesus ressignifica isso nas suas parábolas. Porque na mente da gente, pecado é aquilo que a gente faz, erro é aquilo que a gente faz. Só que o rico da parábola do rico e o Lázaro foi condenado não pelo que fez, pelo que não fez. O sacerdote da parábola do bom samaritano foi rejeitado não pelo que fez, mas pelo que não fez. Se eu perco a sensibilidade com o ambiente que eu estou, às vezes o meu pecado é o pecado não da ação, mas da omissão, não da desobediência, mas da negligência. O que me faz produzir mais é a percepção e a sensibilidade do entorno. Isso me faz ser espontâneo. O que me impede de produzir mais é a distração, é a distração. E eu fecho esse raciocínio com a segunda parábola, a parábola dos talentos. Porque normalmente a gente olha para esse terceiro servo que recebeu um, e a sensação que dá é que ele enterrou justamente porque ele recebeu. Se ele tivesse recebido 5, ele teria enterrado? Não. Se ele tivesse recebido 2, ele teria enterrado? Não. A lógica é que ele enterra porque ele enterra porque ele recebe 1. Então o sentimento dele parece ser o seguinte: que falta vai fazer? Tem gente com 5, tem gente com 2. Que utilidade que eu tenho tendo apenas 1? Ele corre num outro perigo, o perigo da comparação. Você não tem que se comparar com ninguém. Cada um no seu tamanho. Cada um tem a sua utilidade. E na verdade, quando Paulo fala sobre igreja, ele fala que a igreja é um corpo. A igreja é um. E no corpo as partes mais importantes não são vistas. Já viu o coração de alguém? Pulmão, pâncreas, rins. Então não é a sua visibilidade que determina a sua utilidade. É a sua fidelidade àquilo que Deus confiou fazer. Então o sentimento da comparação, ele é muito perigoso, porque ele me faz olhar para o outro e dizer: não, o outro é melhor, o outro fala melhor, o outro tem uma condição melhor, o outro vem de uma família melhor, o outro tem uma conjuntura social melhor. E aí normalmente quem enterra talento é quem tem 1. Normalmente quem enterra talento é quem tem. Normalmente a pessoa que faz 2, 3, 4, 5, 10 coisas, normalmente ela não enterra. Aquele que só sabe fazer 1, normalmente se sente constrangido e enterra, porque não percebeu que ele não tinha que se comparar. Ele tinha que entender era a riqueza do que Deus confiou para ele. O sentimento desse servo aqui tinha que ser o seguinte: o outro recebeu 5, legal. O outro recebeu 1, 2, legal. Eu recebi quantos? 1, ok. Posso ter recebido 1, mas o que recebeu 5, o que eu tenho ele não tem. Ponto final. Fulano pode saber fazer o que quiser. Aquilo que Deus me deu como habilidade, Ele deu para mim. Ele pode ter 5, mas ele não tem o que eu tenho. Você está entendendo isso? Diga para alguém que está perto de você: não fica completo se você não estiver. Então você não tem que comparar com o que tem 5. Não tem.
Na verdade, a bênção da vida está em ter um talento só. Já viu gente que canta, prega, dirige, rege, leciona, faz 1001 coisa? Normalmente é que nem pato. Pato corre, voa e nada, mas nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. Tem gente que sabe fazer um monte de coisa, mas não faz nada com excelência. É que nem um clínico geral, você passa por ele, mas quando você está com problema de coração, você não vai no clínico geral, você vai no cardiologista. Às vezes você saber fazer muita coisa é perigoso. É melhor você saber fazer uma coisa só, mas ser excelente naquilo. E quando alguém dizer o seguinte: a gente está precisando de alguém nessa área, quem que a gente tem? Temos fulano. Ele sabe fazer outra coisa? Se sabe fazer outra coisa, eu não sei. Mas nessa área eu não conheço ninguém melhor do que ele. Por quê? Porque a gente que tem um talento só, mas em vez de desistir, se preparou. Em vez de desistir, se aperfeiçoou. Em vez de desistir, entendeu a bênção que é ter um talento só e dedicou toda a sua totalidade a se aperfeiçoar naquela área. Está entendendo isso? Então o sentimento não é a quantidade de talentos que determina o valor que você tem. Às vezes vale mais quem tem um só. Só que última coisa, aqui eu fecho esse raciocínio para não cansar vocês. A gente precisa assimilar, dentro dessa lógica geral que Jesus está construindo nessas duas parábolas, talento e a parábola do servo inútil, o seguinte: se esse servo que recebeu 1 tivesse recebido 5, ele não teria enterrado. Se esse servo que recebeu 1 tivesse recebido 2, ele não teria enterrado. Só que o que recebeu 5 multiplicou e no final teve quantos? 10. O que teve 2 no final teve quantos? 4. Se o servo de um talento tivesse recebido 2, ele teria enterrado? Não. Ele enterrou porque ele recebeu 1. Mas se ele tivesse multiplicado esse 1, no final ele teria quantos? 2. Está entendendo que era só uma questão dele não desistir? Se ele não tivesse desistido, no final ele teria uma proporção que tinha gente do lado dele que tinha, e ele estava dizendo: se eu tivesse isso eu não parava, se eu tivesse isso eu não desistia, se eu soubesse fazer isso eu não voltava atrás, se eu estivesse nessa situação eu insistia um pouco mais. Você está entendendo que é só uma questão de você não desistir? O que você precisa entender é que tem um que tem 5, tem outro que tem 2, tem outro que tem 1, mas não tem nenhum que não tenha pelo menos 1, porque a todo mundo Deus deu um talento. A todo mundo Deus deu um dom. A todo mundo Deus deu uma capacidade. Em todo mundo Deus colocou potencial. E eu estou encerrando esta palavra essa noite dizendo em nome de Jesus: você não vai desistir, você não vai se distrair, mas você vai servir melhor, você vai se dedicar mais. Deus vai te dar a graça de ser uma autoridade nessa área, de ser uma referência nesse talento. Você vai receber força do Senhor para você se esforçar. E o que você vai receber de Deus não é uma palavra dizendo que você foi mal e negligente, mas é uma palavra dizendo: você foi bom e fiel, foi bom e fiel, foi bom e fiel, foi bom e fiel, foi bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida. Você vai servir melhor e Deus será glorificado nisso. Quem pode louvar a Deus por isso? Fica de pé glorificando por esta palavra, se você pode, em nome de Jesus. Diga para alguém perto de você: não desista, meu irmão, se esforce, sirva melhor. Diga para quem está do outro lado, diga: você vai fazer mais. Não bata no seu peito e diga: eu vou fazer mais. Diga: eu vou servir melhor. Diga: vai dar muito trabalho para quem quiser me alcançar. Diga: eu vou render muito na obra de Deus. Diga: eu vou produzir muito na obra de Deus. Diga: vão ter que suar a camisa para produzir aquilo que eu vou produzir. Diga: porque eu não vou ser um servo inútil. Diga: eu não vou ser um servo desnecessário. Diga: eu vou ser bom e fiel. 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 Você pode dar glórias a Deus por isso. Coloque a sua mão no seu coração em nome de Jesus. Deus falou com você essa noite?
Senhor, como que nós precisamos que esta palavra seja como uma injeção de coragem na gente. Senhor, não permita que seja só um discurso, uma mensagem, uma exposição bíblica, mas faz com que seja uma semente, Senhor, e uma semente num bom coração, numa terra fértil. Enche-nos de coragem, de alegria. Encoraja-nos nesta noite, Senhor. Encoraja-nos nesta noite, encoraja-nos nesta noite. 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 Revista-nos, ó Deus, com o poder que é em Ti. Fortalece-nos, ó Pai, com a ousadia que vem do Senhor esta noite para a nossa vida. Enche-nos, ó Deus, com esta graça. Fortifica-nos com o poder da Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, vencer toda covardia, todo medo, toda fraqueza, toda frouxidão, todo desânimo. Senhor, nos ajude a servir mais, a produzir mais, a servir melhor, a ser sensíveis ao ambiente onde estamos, a ser espontâneos mediante as necessidades que estão próximas da gente. Ó Deus, não nos deixe errar nem pelo erro que fazemos, nem pelo bem que não fazemos, mas, ó Pai, dá-nos a graça de viver uma vida que honre a Ti, que glorifique a Ti, e que o Teu nome seja louvado e glorificado através de nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dar glórias a Deus por esta palavra? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que assistiu e que vai assistir essa transmissão. Que essa palavra possa te ser muito útil, possa cooperar para o bom propósito de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pode voltar ao seu assento. Amém. Você entendeu esta palavra? Você tem 2 minutinhos de atenção ainda aí? Amém? Deixa eu lhe dar aqui um bom aviso. Quem aqui tem um desejo de entender e conhecer mais a Bíblia? Faz assim com a sua mão, ok? Ouça isso. Ali fora eu tenho 2 materiais que vão te abençoar muito, 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 muito. O primeiro deles está em vídeo, o segundo em livro. A forma em vídeo é uma coletânea de 8 documentários que são gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. Eu viajei algo em torno de 4 anos e meio por esses locais documentando esse material. Então é como se fosse o Globo Repórter. Eu vou visitando os locais onde as histórias da Bíblia aconteceram, e nesses lugares eu te mostro o lugar, te explico a história. É uma viagem pela Bíblia e pela história que você vai fazer comigo sem sair de casa. 2 volumes são gravados em Israel. Você vai conhecer comigo mais de 50 lugares diferentes da Bíblia. Túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia. Você vai entrar comigo aqui dentro do túmulo de Lázaro, que é uma gruta quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde Lázaro foi sepultado, mas ao 4º dia o Senhor ressuscitou. Vou te mostrar aqui o que é o fundo de uma agulha. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha. Daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Te mostro aqui em Jerusalém tanto que é o fundo de uma agulha, como te explico o significado do termo rico no original grego daquele texto. É muito diferente do que a maioria de nós imaginamos. Um volume aqui é gravado na Turquia. Você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as 7 cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um volume gravado no Egito. Você vai refazer comigo a rota do Êxodo. Eu vou te mostrar lugares aqui como Mar Vermelho, Rio Nilo. Você vai comigo aqui até o Monte Sinai. Te mostro que é uma sarça daquela que ardia e não se consumia. Não tem quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela? Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo, na Jordânia. Dali eu vou te mostrar a visão que Moisés teve da cidade de Canaã. E esse documentário do Êxodo termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa desde o Egito até a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. Tudo isso por vídeo, passando local por local, conhecendo o deserto da peregrinação dos 40 anos. É um material que vai te abençoar muito.
E os últimos volumes em vídeo, em documentário, são sobre história do cristianismo. Você vai visitar comigo pelo menos 15 lugares diferentes que viveram grandes avivamentos ao longo da história da igreja. Lugares como a Rua Azusa, em Los Angeles, igrejas de homens como Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards, John Wesley. Vai comigo até a Alemanha, te mostro aqui a porta onde Martinho Lutero cravou as 95 teses contra as indulgências da Reforma Protestante. Enfim, é uma verdadeira viagem pela Bíblia e pela história que você vai fazer comigo através desses vídeos. São quase 10 horas de conteúdo de documentário. É uma viagem que vai lhe abençoar muito através desses vídeos. E o último material está em livro. O primeiro deles, o pastor até já citou, que alguém certamente deve ter passado por aqui, disponibilizando ele. Se você não adquiriu naquela ocasião, é uma boa oportunidade de você adquirir hoje. É uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo essa obra. São quase 500 páginas. Não é daqueles livros que você lê da página até a última, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali e sente falta de uma obra que te explica aquela questão? Essa é uma obra para te servir nesse momento, tanto para você estudar como preparar aulas, mensagens. Então você está lendo, por exemplo, sobre Noé. Você vê que na letra N, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Você lê, por exemplo, que um personagem sai de um lugar e vai para o outro. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Quantos quilômetros era de Ur dos Caldeus a Canaã? Quantos dias era isso a pé? João, por exemplo, ficou preso quanto tempo em Patmos? Morreu lá ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Primeira família da Bíblia, Adão, Eva, Caim, Abel. Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim, Abel. Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Como assim ele foi morar em outra cidade se tudo começou no Éden? Às vezes, contexto cultural da Bíblia, quer ver um exemplo? Por exemplo, quando a Bíblia fala ao povo de Israel, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra que manda leite e mel. Mel no nosso contexto cultural é mel de quê? De abelhas. Em Israel tem mel de abelha, como no caso de Sansão. Mas sabia que o principal mel da Bíblia não é mel de abelhas? É mel de tâmara, fruto de uma árvore chamada tamareira, que dá no deserto, inclusive em Jericó. O que muda, Mateus, nisso daí? A aplicação. Quando Deus disse para o povo, a terra que eu vou dar a vocês manda leite e mel, o que o povo entendeu foi o seguinte: o leite Deus falou sobre as criações, o mel sobre as plantações. O que Deus nos diz é que Ele vai nos dar uma terra em que nela tudo que se cria e tudo que se planta serão superabundantes além das nossas necessidades. Então é um material que vai te abençoar muito, muito, muito. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro por um pastor muito querido da nossa nação, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dele foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Um material que vai lhe servir bastante. O último livro é um assunto que vocês estão trabalhando, é um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Esse daqui eu levei agora quase 4 anos escrevendo ele. Um terço dos ensinos de Jesus estão em parábolas. São 42 parábolas ao todo. A maioria delas dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Quer ver uma coisa? Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é, quem eram as 10 virgens no contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o cortejo nupcial que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não representam ali a igreja. A pergunta é, quem então elas representam na interpretação correta daquela parábola? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele deu. Qual é a diferença do joio para o trigo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus ensina em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Para você ter uma noção, são 42 parábolas. Teve parábola que, para mim entender uma única parábola, eu tive que ler mais de 800 páginas de explicações sobre uma única parábola, para entender gramática grega para exegese correta, contexto cultural, possibilidades interpretativas. Então é um material que vai te abençoar muito. Esse manual contém mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético. Esse material vai te servir muito. E se você seguiu a sequência desses dias sobre as parábolas e deseja conhecer ainda mais, estudar ainda mais, usar esses dias como um aperitivo para você se aprofundar nessa área, eu penso que esse livro vai somar com você no seu tempo de estudo também.
Os documentários 1 é 10, os documentários 1 é 10, 4 são 30, os 8 são 60, os vídeos. Os livros 1 é 50, os 2 são 80.